Olá, então, a todas e todos que estão aqui. Então, eu sou a professora Yara e nós vamos iniciar, então, hoje, falar um pouquinho sobre a disciplina. Eu não sei se aqui tem algum professor ou professora tutora também, não sei se tem alguém aqui conosco. Boa noite, professora Yara, doutora Denise, de Ponta Grossa. Oi, boa noite, Denise, bem-vinda. Então, bem-vinda a todas e todos. Então, eu vou compartilhar com vocês slides, mas eu gostaria de deixar aberto a possibilidade de vocês me interromperem quando quiserem, tá? É uma conversa, eu estou aqui para esclarecer as dúvidas, que possam já ter surgido, falar um pouquinho de como eu pensei a disciplina. Provavelmente vocês já começaram a primeira unidade, e aí, se tiver alguma dúvida, alguma questão, ou vocês queiram me interromper, porque ficou alguma. Queiram fazer algum tipo de comentário, fiquem bem à vontade, tá? Não vai ser uma aula, é uma conversa, e mais que tudo para apresentar a disciplina, para apresentar os trabalhos, para dizer como é que ela está organizada, como é que eu pensei. Ok? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui os slides. Só um minutinho. Ok. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim? Sim, Alguém pode? professora. Sim? Ok, então. Então, como vocês sabem, essa disciplina, ela se intitula Outros Olhares para a Infância, Antropologia e Sociologia. E meu nome é Yara Rodrigues de la Iglesia. Então, quem já viu o primeiro vídeo, lá no vídeo que eu gravei, já ouvi um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Sobre minha formação, mas, assim, em poucas palavras, eu também sou pedagoga, também tenho bastante experiência na educação infantil, enquanto professora da educação infantil, enquanto coordenadora também da educação infantil. E hoje eu trabalho com curso de pedagogia e com formação de professores. Assim, a educação infantil é o meu campo de estudo, de pesquisa e também de trabalho, né? Ok, então, o próprio nome já fala bastante sobre o que a gente discute na disciplina, porque está dizendo claramente que o nosso olhar, a janela por onde a gente vai olhar para a infância, para a criança, e também para a educação infantil, é a antropologia e a sociologia. Então, vamos lá. Vocês viram que a primeira unidade, assim, brevemente eu vou falar das unidades e aí falar do trabalho. Aí eu abro para ver se tem alguma questão, se tem algum comentário, depois a gente continua. Então, a primeira unidade, ela se intitula Teorias de Socialização e Desenvolvimento, Imagens Tradicionais da Infância, Criança e de Sua Educação. Então, foi pensado em problematizar um pouquinho, porque como a gente vai falar da sociologia da infância, é bem importante lembrar que a sociologia ela é um campo teórico, então é importante nós pensarmos sobre a socialização da criança. E para nós chegarmos hoje, para nós refletirmos hoje sobre essa criança que é proposta pela sociologia da infância, o primeiro material que está disponibilizado para vocês, ele tem esse título, ele se intitula, então, Teorias
de socialização e desenvolvimento, imagens tradicionais da infância, criança e de sua educação. E ele foi escrito por mim. E depois vocês vão ver que tem outros artigos que são escritos por teóricos, né, pesquisadores e pesquisadoras da sociologia da infância, que é muito importante também fazer essa leitura. Quando a gente pensa um pouquinho em problematizar os modelos clássicos de socialização e de desenvolvimento, nós estamos pensando um pouquinho lá na sociologia tradicional, principalmente em Durkheim, como que ele entendia que as crianças eram socializadas, e era uma socialização muito horizontal, verticalizada, né? Ou seja, as crianças eram seres passivos e alguém as educava para que elas aprendessem a conviver na nossa cultura e na nossa sociedade. Ou seja, a criança ela era vista quase como uma folha em branco, alguém que pudesse ser um ser que não tem condições de conviver dentro de uma cultura, ela precisa ser ensinada, tanto valores, crenças, educar essa criança para ela se adaptar, para ela se moldar à sociedade em que ela está inserida. Então, a gente percebe, vocês viram no material, quem já leu o material, que essa forma de entender a socialização, ela tem ela busca muito o seu referencial teórico lá na psicologia, principalmente na psicologia comportamental, e também na teoria desenvolvimentista piagetiana. Então, que entende que a criança é um ser que passa por estágios, que são estágios universais, e todas as crianças de todo mundo, independente da cultura, vão passar por esses estágios. Então, é uma forma de entender o desenvolvimento como etapista, como linear, não olhando para as diferenças culturais, não olhando para a questão histórica, para os momentos históricos em que nós estamos vivendo, ou em que essa criança vive. Então, é uma forma de entender o desenvolvimento de uma criança abstrata, como se todas as crianças do mundo passassem por esses estágios, vivessem as suas infâncias das mesmas formas. Então, não sei se vocês já viram, eu vou passar para o próximo slide, a atividade no fórum, que nós propomos um documentário. Esse documentário é desse diretor francês, que vai falar sobre essas 4 culturas, né? Eu acho esse documentário bem importante, muito sensível, porque ele mostra esses quatro bebês com seus pais, vivendo, né, esses primeiros anos de vida, a sua infância, de maneira muito particular, adequado a essas culturas em que essas crianças estão inseridas, então que a gente pode perceber que são culturas bem diferentes e que essas infâncias são vividas de forma bem diferente. E nesse documentário, então, eu peço para vocês refletirem um pouquinho se existe uma única forma de ser criança ou de ter infância, e qual que é o papel da cultura na socialização dos bebês e das crianças pequenas. Então, eu acho que a partir do material, dos artigos que vocês leram e do próprio documentário, acho que é bem possível fazer uma discussão nesse sentido, de que forma que cada criança vive a sua infância, qual é o papel da cultura dentro da socialização. Aqui a gente pode entender socialização como a educação desses bebês e das crianças, como é que isso vai afetar o ser criança nessa cultura, como que isso vai afetar aprender como criança, como que essas crianças são vistas, como que elas são compreendidas dentro dessas culturas. E uma segunda atividade era para fazer um quadro comparativo. Então, entre as visões mais clássicas de socialização, então, dentro dessa ideia de socialização da sociologia clássica, que tem muito fundamento na psicologia,
e com a sociologia da infância e também a antropologia, né? Que a antropologia aqui, ela nos traz muito, contribui muito também para esse olhar, principalmente quando a gente olha o documentário, a antropologia nos traz muito, contribui muito no sentido de comparar as diferentes culturas, de mostrar como que se vive, né? O que é cultura, como que cada criança vive nessa cultura. Então, vocês vão fazer esse quadro comparativo, explicando os conceitos, como é que a infância ela é vista dentro dessa visão mais clássica, como é que a criança é vista e como que a socialização é vista dentro dessas visões, dentro de uma visão mais clássica e dentro da sociologia da infância e também da antropologia. Então, só para comparar, em alguns parágrafos, aí vocês conseguem, inclusive no texto que eu escrevo, vocês vão encontrar lá conceitos de infância, de criança e de socialização, que vai ajudar bastante para vocês fazerem esse quadro comparativo. Eu acho que aqui seria o primeiro capítulo, a primeira unidade. Então, eu paro aqui. E não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, quer comentar alguma coisa. Por favor, fiquem bem à vontade. Alguém já viu o vídeo? Alguém já leu o material? Fiquem bem à vontade, comecei gente. Prof, a assistir, e daí até comentei com meu marido, vou deixar para assistir de noite, mais tempo, porque achei muito interessante, já desde o início, né? Nossa, muito jóia, eu gostei demais do documentário, e o material vou começar a ler também hoje à noite, aos poucos, durante a semana, né? Uhum. Mas é bem interessante, já estou gostando, bem interessante. Obrigada, Leonice. Mais alguém? Quem não leu, quem não começou a ver o documentário, ainda não escreveu no fórum, veja o documentário que ele suscita esse desejo para saber um pouquinho mais como é que se vive essas infâncias em cada cultura, que ela não é universal, que ela não é única, então, que existem formas de viver essas infâncias, que existem maneiras de ser criança, que ser criança não é viver, não é passar por esses estágios de forma linear, não é viver dentro de uma cultura e aprender quais são as normas, como funciona essa cultura. Isso a sociologia da infância vai vir a questionar e dizer, mas a criança também produz cultura. A criança não é um ser passivo que só absorve a cultura, que se adapta, se adequa a essas normas, mas ela também produz e transforma as culturas que ela está inserida. Isso a gente vai ver na segunda unidade. Eu vou projetar aqui a segunda unidade. Então, a segunda unidade, a gente vai fazer um pouquinho mais, ela se intitula, então, Interlocuções Históricas e Sociológicas do Conceito de Infância e Criança. Então, o objetivo seria analisar um pouquinho a infância a partir da ideia de que a infância é uma construção histórica e social, e ela não é somente um conceito ligado à imaturidade biológica, como é muito forte na teoria piagetiana. A teoria piagetiana ela é uma teoria desenvolvimentista, né? Então, ela vê o desenvolvimento humano como dependente de uma maturidade biológica, ou seja, para que a criança, ou para que nós aprendamos um conceito, se nós olharmos para os estágios de desenvolvimento propostos por Piaget, a criança, para aprender determinado conceito, ela precisa ter uma maturidade biológica. Isso está totalmente errado? A sociologia da infância nega isso? Não é uma questão, a questão biológica, orgânica, ela tem um peso muito grande no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. Mas existem fatores culturais e sociais que vão ter uma importância muito grande também no desenvolvimento e na aprendizagem da criança. E a criança, ela é um ser ativo, é um ser
capaz de mudar a realidade que ela está inserida, e não depende de uma maturação orgânica de forma passiva, como uma flor, esperando que haja essa maturação, aí então eu posso ensinar um conceito. Pode ser o reverso também, pode ser o contrário. As experiências que essa criança vai viver culturalmente vão fazer com que acelere essa maturação biológica também. Então, nesse sentido, assim, a infância, ela é uma construção histórica e social, ela não é linear, universal ou abstrata, e ela não é um conceito somente ligado à imaturidade ou à maturidade biológica. E a gente define nesse capítulo o que é criança, o que é infância. Será que são dois conceitos que dizem a mesma coisa? Criança e infância é a mesma coisa? No material vocês vão perceber que não é a mesma coisa. Então, e a gente vai avançar no sentido de olhar para uma criança também numa perspectiva social. Tem uma das questões aí também no segundo capítulo, bem importante, que é compreender os principais conceitos do campo da sociologia da infância, principalmente o conceito de categoria geracional e de cultura de pares. São dois conceitos propostos pelo pesquisador americano William Corsaro, e vão ser bem importantes, porque eu pensei em trazer esses conceitos da sociologia da infância, porque a gente vai ver como isso impacta lá na educação infantil. Primeiro, quando a gente olha para a questão de categoria geracional, a criança, ela não é um vir a ser, ela não é uma fase do desenvolvimento, como a psicologia apresenta, né, principalmente a perspectiva mais piagetiana, como se fosse uma fase a ser vencida. A criança, ela é vista como um vir a ser, ela não é. Ela tem que aprender isso para o amanhã. A criança ainda não sabe isso, a criança não sabe aquilo, a criança não classifica, a criança não sabe comer sozinha. Então, é um conceito de um período de passagem. E a sociologia da infância, ela vai questionar. Ela é uma categoria geracional, como a adolescência, como a idade adulta, como a velhice. Então, se a gente considera a infância como um vir a ser, como um momento de passagem, então todas as outras categorias geracionais deveriam ser olhadas dessa forma. Então, a criança ela já é um sujeito, ela não é um vir a ser. E a questão da cultura de pares, aí é que a sociologia da infância tem uma contribuição muito grande, porque ela vai dizer o seguinte: a criança não só assimila a cultura, se adapta à cultura, mas ela também cria a cultura, ela tem uma cultura de pares. E essa imagem aí mostra muito o que é essa cultura de pares. Então, essas relações, essas interações que ela tem com os iguais, principalmente a educação infantil, é um espaço em que a criança pode mostrar essas culturas de pares, muito forte, porque hoje nossas crianças não brincam mais na rua, então um dos lugares de encontro é a educação infantil. Então, quando a gente pensa em cultura de pares e o quanto essas culturas de pares são importantes na transformação cultural, em manter a cultura em que a gente está inserida também, mas a criança, por exemplo, essa brincadeira, eu não sei qual que brincadeira é essa, mas provavelmente a criança, quando ela aprende a fazer um tipo de jogo, de brincadeira, ela brinca, mas ela também cria suas próprias regras, seus próprios combinados, e também vai transformando essa brincadeira, criando novas formas de brincar. Então, é bem importante, vocês vão ver aí no material e nos artigos também, tem também alguns vídeos, bem importante, que vai mostrar essas culturas, como que a gente, na educação infantil também, pode contribuir
para que a criança realmente seja protagonista, seja co-construtora da sua cultura. E aí tem a atividade, que é uma atividade de fórum também, a primeira atividade. Não é a primeira, é a terceira, né? Eu coloquei primeira, mas seria a primeira desse... Tá, gente? Olha aqui. Então, não é a primeira, é a terceira da segunda unidade, né? E a gente propõe que vocês discutam com seus colegas o que seria o princípio da negatividade, que segundo Sarmento, que é um grande pesquisador também, Manuel Sarmento é um grande pesquisador da sociologia da infância, assim como William Corsaro, o Sarmento é português. Então, ele diz respeito a como as crianças foram pensadas e reguladas a partir da modernidade, tomando por base um conjunto de interdições e de prescrições que sucessivamente negam ações, capacidades ou poderes às crianças, com base na sua suposta incompetência. E de como o poder e controle dos adultos sobre as crianças está reconhecido e legitimado. Então, assim, o que seria essa negatividade? Essa negatividade seria olhar para a criança desde aquilo que falta. Então, ela é um vir-a-ser que ainda não sabe comer, que ainda não sabe andar, que não vota, que não tem poder de decisão, que não sabe, que não consegue. E nós, que somos da área da educação, muitas vezes, quando a gente pensa na criança, a gente olha, é difícil a gente olhar para essa competência, para essa potência, a gente fica muito atrelado, muito amarrado, ainda o que a criança não sabe, que a criança não pode, o que ela não consegue, e sem olhar para tudo aquilo que ela consegue, para aquilo que ela é potente. Ela sabe, mas ela sabe diferente da gente. Ela sabe fazer determinada coisa diferente de um adulto, mas ela sabe. Então, a sociologia da infância, ela parte da ideia de uma competência infantil, isto é, todas as crianças são competentes no que fazem, considerando suas experiências e oportunidades de vida, sendo que suas áreas de competência são distintas das áreas de competência adulta. E então, a ideia é que vocês discutam no fórum um pouquinho, tragam para o fórum a realidade da educação infantil, como muitas vezes a gente fica amarrado a essa questão da negatividade, daquilo que a criança não sabe, não pode, não é capaz, e principalmente quando vai fazer a avaliação, o registro de aprendizagem da criança, mas ela ainda não sabe, ela não consegue, e sem olhar para tudo aquilo, para aquela luz, para aquela potência que a criança construiu, mesmo estando com a gente, esse período, esse processo. Então, falar um pouquinho, vocês vão ver na segunda unidade, que vou trazer vários momentos, a questão da competência infantil, então discutir um pouquinho como é difícil lidar com essa construção que a gente fez parte também, e muitas vezes nós fomos educados dentro desse princípio da negatividade, que é muito forte na pedagogia. Em contrapartida, a sociologia da infância nos apresenta essa criança potente, capaz, com uma competência infantil, com competências diferentes das nossas competências. Aí a atividade, que seria a atividade 4, né, da unidade 2, isso aqui, aquela é um fórum, né? Isso aqui é uma atividade. Para Corsaro, as crianças integram uma categoria social, que é a infância, mas fazem uma apropriação criativa de informações e conhecimentos do mundo adulto, estabelecendo com os adultos interações que as levam a reproduzir as culturas societais e a recriá-las nas culturas de pares. Então, a gente viu uma definição aqui do que é a cultura de pares para Corsaro,
que a criança se apropria, ela vem para um mundo que já existe, um mundo cultural, com artefatos, com uma cultura, por exemplo, a criança quando nasce, ela não sabe, não entende qual é o valor social de um garfo, uma colher, como é que come, para que serve um pente, e isso tudo nas interações e relações com os adultos, as crianças vão se apropriando dessas informações e conhecimentos, e elas vão, mas ao mesmo tempo, não é de uma forma passiva, elas vão reproduzindo essas culturas e recriando na cultura de pares, principalmente por meio do brincar, elas vão criando outras formas, vão ampliando esses olhares, inclusive afetando a forma que nós adultos olhamos muitas vezes para essas questões, para a nossa cultura. A criança também consegue mudar a cultura adulta pelas culturas de pares que elas vão criando. Então, o que eu peço para vocês? O que eu estou vendo nessa cena? O que eu penso a partir do que eu vejo? E o que eu consigo dizer a respeito do que eu vi e pensei a respeito dessa cena? A cena seria isso. Mas eu volto aqui. Por que eu faço 3 perguntas diferentes? O que eu estou vendo nessa cena? Quando eu pergunto assim, o que eu estou vendo nessa cena, é somente para me descrever o que eu estou vendo. O que eu estou vendo? Eu estou vendo 2, 4, 6 crianças, 2, não sei se são 2 que estão dentro, ou só uma que está dentro de um carrinho que está sendo puxado por uma menina, empurrado por outra menina. Tem uma outra menina que está atrás, andando, e 2 outros meninos andando. Estão num bosque com uma grama, é isso que eu estou vendo, né? Agora, o que eu penso a partir do que eu vejo? Eu penso que eu acho que essas crianças estão brincando de carrinho e parece que estão bem felizes, estão bem entretenidas aí dentro de uma história que eu não sei muito bem o que é, e o que eu consigo dizer a respeito do que eu vi e pensei a respeito dessa cena. Então, quando eu pergunto essa terceira questão, ok, eu vejo crianças brincando de carrinho, numa grama, parece que estão ao ar livre, estão felizes, e aí, a partir dessa foto, ou de exemplos que vocês tiverem da educação infantil, eu peço para vocês refletirem um pouquinho, escreverem um pouquinho de como que essa ideia, a ideia do que são e de como ocorrem as culturas de pares na instituição de educação infantil. De repente, agora vocês vão falar, eu não sei, é que vocês não leram o material também, mas como que ocorre uma cultura de par? O que é uma cultura de par? Entende? Então, vocês vão falar um pouquinho sobre isso. Não precisa escrever muito, pode ser uma lauda, já está excelente, uma folha, falar um pouquinho, porque não importa tanto a quantidade, mas a qualidade, como que vocês vão articular isso com aquilo, com o material que vocês vão estudar e com o vídeo que vocês vão ver também. Então, é para vocês olharem para essa imagem e escrever o que são culturas de pares e como que as culturas de pares ocorrem lá na educação infantil. Em que momentos que as crianças vão recriar essa cultura aprendida na socialização, ela aprende, ela absorve essa cultura, ela vai modificando, principalmente por meio do brincar, dos jogos, do lúdico, onde ela tem liberdade, ela vai recriando essas outras formas, modificando as regras, modificando o jogo, modificando a brincadeira e criando uma nova cultura que, para Corsaro, é entendida como cultura de pares. Parar aqui. Alguma questão? Alguma dúvida? Deve estar cheio de dúvidas, né? Vocês não leram o material ainda, então fica meio difícil para entender. Mas eu espero que as minhas explicações, quando vocês forem ler o material, vocês, a professora falou isso, agora fez sentido isso para mim, porque eu li o material, eu vi o vídeo,
o meu próprio vídeo também eu falo bastante, tento explicar um pouquinho esses conceitos, mas eu gostaria de ouvir alguém, se alguém quiser falar alguma coisa, fique bem à vontade. Prof. Oi, Tainara. Boa noite, tudo bem? Eu dei início na leitura do material sobre o texto do Sarmento e para aquela atividade da primeira unidade que diz respeito para a gente fazer definir infância, criança e socialização, tanto na questão de classes, né, quanto na questão da sociologia e antropologia. E daí eu queria saber se teria que ser, por exemplo, uma definição específica ou, na medida que eu vou lendo o texto, eu posso citar em tópicos aquilo que eu percebo que é com relação à sociologia e antropologia e o que é com relação à questão de classes. Olha, quem vai fazer a correção serão os professores tutores, a professora Denise está aqui. Eu, particularmente, eu não acho que tem uma regra, eu acho que o importante é que tu demonstre compreensão, né, que você se aproxime do que os autores definem como criança, como infância, como socialização, e que você demonstre compreensão, pode ser com as tuas palavras, pode ser por meio de algumas citações e as tuas palavras, e então, assim, não sei se a professora Denise quer falar alguma coisa. Boa noite. Professora Yara, está também aqui o tutor Anderson e a Simone também estava por aqui. Ah, é? É, Não? deu boa noite para nós também. Então, professora, eu até gostaria de perguntar se os alunos podem utilizar os demais textos ou somente o do Sarmento na hora de fazer esse quadro comparativo. Nós, tutores, em geral, a gente corrige a partir das indicações do professor formador, né? Então, o que a senhora achar conveniente nos orientar, que a gente se paute mais, considere mais na produção dos alunos, é o que a gente vai seguir como norte. Uhum. Uma coisa que eu vou pedir, não é por narcisismo, viu? Se vocês lerem sempre o primeiro texto meu, por quê? Porque eu acho que, como eu não sou famosa como a Sarmento, eu não sou uma grande pesquisadora da sociologia e da antropologia, eu escrevo com palavras mais fáceis. Então, eu tento reinterpretar. Se vocês lerem o primeiro texto meu que eu escrevi, que é aquele que está lá indicado, vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Eu sugeriria assim, leiam o meu e vejam o vídeo que eu gravei. E a partir daí vocês comecem a ver de Sarmento, da Sirota, enfim, de outros teóricos, porque eles têm uma linguagem mais rebuscada, porque eles estudam esses conceitos, então eles usam umas terminologias muitas vezes mais difíceis. Se vocês leram o meu e viram o vídeo, de repente fica mais fácil para vocês entenderem. E porque também eu faço um apanhado geral. Eu dou início, meio e fim para vocês entenderem por que a gente chegou até onde a gente chegou com essas definições da sociologia da infância. Dito isso, para fazer a atividade, se vocês quiserem se basear no Sarmento, está excelente. Eu, particularmente, acho que é importante que vocês demonstrem compreensão, demonstrem que vocês entenderam que socialização dentro da perspectiva clássica ela é vista de uma forma e que hoje a socialização proposta pela sociologia da infância é entendida totalmente diferente. Então, e essa criança que era passiva, que era aquela que somente ia ser moldada para aprender a se comportar dentro de uma cultura, hoje ela é vista na sociologia como alguém que produz cultura, que ela coparticipa da cultura, que ela é potente, que ela é ativa, que ela é capaz. Então, se vocês chegarem a conseguirem perceber essas diferenças, para mim está excelente. Eu não sei se o Anderson, o Anderson e quem mais que está aqui? A Simone estava conosco. Simone, vocês querem falar, Anderson e Simone? Eles estão aqui? Eu não estou vendo.
Olha, talvez não. Eles estão na sala. A Rafaele também está. Oi, prof, o Anderson me falou. Você quer falar, Anderson? Estou sem microfone. Ah, ok. E sem câmera, entendi. Tá bom, qualquer coisa você escreve aí no chat, tá? Qualquer coisa que você queira comentar, fique bem à vontade. E a Simone tá aqui? Não sei se a Simone tá aqui. Mas se tiver, Simone, é só me interromper e falar. Mais alguma questão, gente? Da segunda unidade, eu acho que fica um pouquinho mais difícil, né? Porque vocês não viram ainda o material. Agora, então, a última unidade, eu acho que vai fazer mais sentido para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Então, a terceira unidade, ela vai falar um pouquinho da sociologia. Da sociologia da infância. Deixa eu pôr aqui novamente. Da sociologia da infância e a educação infantil. Então, aqui a gente chega no ponto principal dessa disciplina, que a gente vai tentar articular o que fala a sociologia da infância com a educação infantil, né, aqui do Brasil, né, educação infantil brasileira. Por quê? Porque a gente vai falar das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Eu preferi falar das diretrizes do que da Base Nacional Comum Curricular. Por quê? Porque a diretriz como a base são 2 documentos mandatórios, ou seja, a base está totalmente alinhada às diretrizes. Então, a base é uma forma mais metodológica de pôr em prática aquilo que está previsto lá na diretriz curricular. Então, eu fiz uma pequena... primeiro, eu falo um pouquinho da sociologia da infância no Brasil, que no Brasil a gente tem grandes pesquisadores, grandes pesquisadoras dentro da sociologia da infância, mas também é importante dizer que, se a gente olha lá para as diretrizes da educação infantil, a gente vai perceber muito a sociologia da infância nos documentos das diretrizes. Quando a gente pensa, por exemplo, lá na Base Nacional Comum Curricular, campos de experiência, tá? Campos de experiência, nós pensamos nesse campo de experiência a partir das interações e das relações dessas crianças. Então, quando a gente olha para as diretrizes ou para a base, nós vamos perceber terminologias, por exemplo, acho que eu trago aqui, ó, cultura infantil, cultura da infância, sujeito de direito, ator social, são documentos que vão orientar o planejamento curricular das instituições e da nossa prática enquanto professor e professora da educação infantil, e que tem um fundamento teórico, como uma fonte teórica, aí, a sociologia da infância. Claro, mesmo que são dois campos que, digamos que o campo da educação infantil ele é meio que atravessado pela sociologia da infância no Brasil. Claro que tem outras vertentes teóricas aí, a psicologia histórico-cultural também a gente percebe bastante nas diretrizes, mas são 2 campos teóricos diferentes, né? A educação infantil e a sociologia da infância. Então, mesmo que tenha muitas concepções, muitas definições, muito entendimento do que a criança, quando a gente vê lá nas diretrizes curriculares, essa criança potente, essa criança que é produtora de cultura, tudo isso tem muito a ver com a sociologia da infância, né? Quando a gente vê a definição de criança, de infância, proposta pelas diretrizes curriculares. Aí, nessa unidade, que eu acho que vai ser a unidade que vocês vão ler com maior facilidade, porque ela faz, então, essa articulação entre a sociologia da infância e a educação infantil. Só tem uma atividade, ela não tem fórum, e eu peço para vocês fazerem o quê? Para vocês... Primeiro eu trago aqui uma reflexão do Sarmento, que ele vai falar o seguinte, que mesmo que a criança ela é produtora de cultura, na educação infantil,
o papel da professora e do professor é muito importante, porque existe um protagonismo compartilhado ou uma coautoria durante o processo. Mas é importante sempre nós lembrarmos que a criança não é uma folha em branco, um receptáculo que a gente está enchendo com nossos conhecimentos. A criança também é um sujeito que participa do processo. Ela é um sujeito participante, ela é um sujeito que também vai direcionar a nossa prática, que vai dirigir o nosso planejamento, que vai propor, que vai opinar, que vai sentir, que vai participar, ou vai boicotar o que a gente está fazendo. Então, a criança, ela é um sujeito potente, capaz, e isso tem muito a ver com a definição, né, desse sujeito competente proposto dentro da sociologia da infância. E aí eu peço para vocês escolherem uma imagem, de preferência uma fotografia do trabalho que vocês fazem lá na educação infantil, e vocês olhem para essa imagem, então vocês tragam para um papel essa imagem, e aí eu quero que vocês escrevam alguns parágrafos também, aqui não importa a quantidade, importa a qualidade do que vocês estão escrevendo, e aí vocês vão falar um pouquinho dessa imagem, de como a criança, ela é competente, ela é produtora de cultura, ela é capaz, que essa imagem tem que demonstrar que tipo de imagem, por exemplo, que vocês poderiam usar. Uma imagem de uma brincadeira em que as crianças estão, que você percebe a criança criando algo, fazendo alguma brincadeira, modificando alguma brincadeira que você ensinou para ela. Pode ser até do cotidiano, por exemplo, a criança se servindo, a criança contando história para os colegas, a criança ajudando um colega a fazer alguma coisa que ele ainda não consegue fazer sozinho. E aí vocês vão falar um pouquinho sobre a ideia dessa criança competente, que é produtora de cultura, né? Uma criança que é coautora do processo de aprendizagem e do desenvolvimento dela. Eu acho que os trabalhos seriam esses. E eu falei assim brevemente, a ideia não era também aqui ficar falando a noite inteira. E também está aberta para perguntas, para colocações, se vocês tiverem. Não fiquem Professora, eu tenho uma dúvida. Por favor. Então, ano passado eu estava com uma turminha de educação infantil 5, e esse ano estou com uma turma do 2º ano. Assim que nem a professora falou dessa última atividade, eu posso trabalhar com essas crianças, não precisa ser, logicamente, lá da educação infantil, né? Pode, posso fotografar elas, eles têm 6 anos, mas ainda são bem crianças, né? Tipo, a gente fala 2º ano, mas dá dó deles, estão pequenininhos lá, né? E já tão sério o estudo deles, mas não posso utilizar as imagens com eles. Pode e deve, Leonice. É muito importante isso, entender que a criança, quando ela passa para o fundamental, ela não deixa de ser criança, né? Ela é criança. Sim. Fique bem tranquila para fazer com elas, tá bom? Alguém levantou a mão. Boa noite, professora Yara. Boa noite. Eu sou Cleta, moro aqui em Salvador. Trabalho com o grupo 5. Sobre essa última atividade que a senhora expôs, ela deve ser, ou eu posso fundamentar com um teórico? Desculpa, teu nome eu Cleta, vendo Cleta, Maria Cleta. Isso. Então, você vai, depois que você lê o material, você vai conseguir fundamentar com o que você leu. É para você fundamentar com os artigos que estão lá, com os teóricos da sociologia da infância. Pronto, a gente não vai procurar, tipo, eu vou lá ver o que Piaget falou, o que Vygotsky falou, não é a ideia. A ideia é a gente ficar agora só falando sobre a sociologia da infância, que eles nos dão muitos elementos para a gente justificar, para a gente argumentar, para a gente falar sobre a infância e a criança. Tá certo? Certo. Tá, obrigado. De nada.
Boa noite, professora Yara. Eu sou a Arielma, aqui de Guarapuava, e ano passado a gente entrou em contato com a Secretaria de Educação para ver se a gente conseguiria utilizar as fotos do nosso dia a dia, porque era muito rico e encaixava realmente nas atividades da pós. E a gente não obteve uma resposta, ganhamos um não liberaram que a gente utilizasse essas fotos, mesmo preservando a imagem da criança por conta da estrutura. E como a pós foi divulgada pela Secretaria de Educação e a gente está fazendo através dessa divulgação, teria como a professora entrar em contato com eles, mandar algum e-mail, porque é muito mais significativo, né? A foto, o momento, né? Vincula muito mais, traz muito mais para a nossa realidade, né? E é uma forma também da gente divulgar o nosso trabalho, que é realmente rico também. Não sei se os tutores já tiveram alguma experiência nesse sentido, a questão da imagem, porque quando eu falei com a professora Daiane, ela me falou porque tudo que ficar dentro do Moodle a gente poderia divulgar, porque isso não sairia daqui, né? Nenhuma atividade vai ser divulgada em rede social ou em qualquer outro canal. Mas eu acho, Arielma, que é bem importante a gente pensar nisso, né? O direito da imagem, né? Pode ter algum problema. Eu posso estar verificando com as coordenadoras da especialização para ver se elas têm algum posicionamento nesse sentido. Mas suponhamos que elas me digam, olha, a gente não vai poder interferir se é uma definição do município. Então, qual que é a minha proposta? A minha proposta é que você ou se tiver algum outro colega que esteja na mesma situação, procure uma imagem no Google Imagem, né, que são públicas, e aí vão falar a partir dessa imagem, né, que não... Mas eu entendo, eu acho que a imagem produzida das nossas crianças, elas são um objeto de reflexão e de análise muito importante. A documentação pedagógica, né, ela é construída a partir daí. Mas eu posso ver, e aí depois eu comento com... Quem que é teu tutor, tua tutora? É o Anderson. Anderson. Eu comento com a Daiane e depois a gente vê como é que teria algum posicionamento delas e o Anderson te comunica, tá bom? Tá bom, obrigada, professora. De nada. Mais alguém? Professora. Oi. Boa noite, me chamo Andressa. Além de trabalhar, no momento eu estou na educação infantil dentro da educação especial, além de ter esses momentos, eu também tenho uma filha de 3 anos e meio, que produz muitos momentos em casa também. Dependendo, assim, se eu achar algum momento que seja dela, de uma fotografia, posso usar também dela, apesar de que lá na minha escola existe um assinado dos pais que eles, né, liberam essa utilização de imagens, assim, tanto para fins de redes sociais, quanto para... A gente pode até postar nas nossas redes sociais, tudo, então não teria problema, eu já compartilhei um trabalho anterior, mas às vezes tem alguns momentos dela, assim, também que me surpreende nessas questões de, bem isso, propor uma coisa e ela modificar totalmente aquilo ali e relacionar com o que ela vê de nós adultos, assim, e recriar a história dela, ou a atividade dela. Então, pode ser também utilizado? Pode, Andressa, fique bem à vontade. Ah, tá ok, então. Obrigada. De nada. Mais alguma questão, gente? Algum comentário? Eu acho que quando vocês forem lendo também, muita coisa que eu falei vai fazer sentido, e eu também estou bem à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta também, tipo, não dá para entender esse conceito, além dos professores e professoras tutoras que são super competentes, que estão aí fazendo essa mediação, mas eu também me coloco à disposição, né? E não sei se vocês tiverem mais alguma pergunta, ou se a Denise quer comentar algo, senão a gente vai encerrando também, que eu sei que a vida é super corrida, vocês devem ter um monte... Eu estou falando vocês, a maioria somos mulheres, né? Na educação infantil,
a última estatística que eu vi da educação infantil, 98% somos mulheres, né? Que trabalhamos na educação infantil. Então, é um trabalho aí que está muito ainda... nós acabamos, historicamente, construímos... a educação infantil foi construída, né, como uma possibilidade de nós, mulheres, adentrarmos no mercado de trabalho, e então ela ainda está muito atrelada à maternagem, essa visão, né, de cuidado, de maternagem, e acaba que os homens vão indo para as etapas da educação, principalmente o ensino superior, né, para outras etapas, ou para o ensino médio, e a educação infantil ainda é povoada por nós, mulheres. É uma grande reflexão aí também, né, da questão social, por que isso, como é que a gente vai trabalhar essas questões, mas provavelmente vocês terão alguma disciplina que vai discutir isso, ou se já não tiveram. Denise, quer falar alguma coisinha? Senão a gente vai encerrando. Não, professora, só agradecer. Ai, eu que agradeço a atenção de vocês e desejo, assim, um bom curso e espero, assim, de coração que a disciplina contribua um pouquinho aí com a trajetória de vocês e, com certeza, também vou aprender muito com vocês, com que vocês colocarem nos trabalhos os seus posicionamentos, seus argumentos, e desejo a todas, aí, então, um bom curso e fico bem feliz de vê-las. Eu acho que a gente vai se encontrar de novo dia 31, né? A gente vai se encontrar de novo. Então, boa noite, gente, bom trabalho e se cuidem. Obrigada.